Olá, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, então temos aula de língua portuguesa. A gente vai começar na aula de hoje a concluir esse conteúdo que a gente está vendo já algumas aulas, que é o gênero lírico, que a gente viu alguns sonetos, né? Vocês já fizeram a interpretação. Como a Pro percebeu que alguns tiveram alguma dificuldade ainda naquela interpretação daquele poema, de estar identificando o eu lírico, de estar percebendo ali que eram as rimas entrelaçadas e tal, a Pro vai dar mais uma explicadinha hoje para vocês, tá? Com os próprios poemas, talvez fique mais fácil. A Pro pegou aqui então o primeiro poema, que chama-se Soneto Criança. Esse poema aqui, ele foi escrito pelo Natan de Castro. É um escritor mineiro, né? Lá de João Pinheiro, então do estado de Minas Gerais. Esse escritor, ele passou a infância e a adolescência na cidade de Patrocínio. Aí depois de um certo tempo, então, ele foi morar em São Paulo e depois ele voltou para essa cidade que ele morava, onde ele começou a trabalhar como bancário. Aí depois ele fez faculdade, né? Faculdade de Relações Humanas e Finanças, já que ele trabalhava num banco. Como ele trabalhava no banco, ele foi transferido algumas vezes, né? Então ele trabalhou em várias cidades lá no estado de Minas Gerais. Mesmo trabalhando, então, ele gostava muito de escrever e ele escreveu vários poemas. Ele publicou muitos livros. Tem um mais conhecido, né, que foi em 2003, que chama-se Sentenças de um Poeta, e em 2005, Rabiscos, 2 livros com coletâneas de poemas que ele escreveu. Esse que a Pro vai ler para vocês aqui agora, então, o Soneto Criança, é um dos poemas que tem lá nesses livros dele. Tá? A Pro vai fazer a leitura então. Eu sou criança, sei contar estrelas, e elas me contam versos de voar. As noites de quintais são sempre belas, quando as nuvens retornam para o mar. Preciso apenas de umas passarelas, de cores vivas para desfilar, o amor, a paz, a vida e as aquarelas, que a lua me ensinou a desenhar. Não quero a fome, a sede, as tristes bombas, e nem os nevoeiros feitos sombras nos olhos dos meus pais. Felicidade é um passarinho livre no arvoredo, é caminhar ao sol sem sentir medo, é adormecer no chão da liberdade. Então, por que ele é um soneto, né? Vamos lembrar, ó. Ele tem uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos. Então, ele tem 2 quartetos e aqui embaixo ele tem 2 tercetos, ó. Uma estrofe de 3 mais uma estrofe de 3. Aqui, as rimas. Ó, A rimou com C, B rimou com D. A mesma coisa aqui embaixo, ó. A rimou com C, B rimou com D. E aqui, nos tercetos, aqui, ó, rimaram A e B, C não rimou com nada. Esse C vai rimar com outro C aqui de baixo, ó. Então, ficaria a rima aqui AB e C. De um terceto rimou lá com o outro final do outro terceto. Para a gente lembrar um pouquinho, né, naquela primeira aula que a gente começou a estudar sobre o gênero lírico, a Pro explicou para vocês que para a gente identificar o eu lírico lá no poema. O eu lírico é um termo que a gente usa na literatura, como a Pro já falou, né, para representar o pensamento do narrador. Nem sempre quem fez o poema, né? Nem sempre ele está falando dos sentimentos dele, da pessoa dele. Ele pode estar falando sobre os sentimentos de uma outra pessoa, mas ali no poema, como ele é o narrador, então o eu lírico passa a ser ele que está narrando a história, né? Geralmente ele é usado no gênero lírico, então, que são caracterizados para expressar sentimento. Lembra que a Pro falou que podia ser de amor, de paixão, de amizade, mas sempre vai falar de sentimento.
ok? Aqui nesse poema, o eu lírico, ele aqui no comecinho, né, na primeira estrofe, ele expressa ter uma relação bem próxima com a natureza, né? Porque ele fala das estrelas, ele diz que as estrelas contam versos para ele, e a gente sabe que as estrelas não conseguem fazer isso de fato, mas se ele entende, se ele imagina isso, provavelmente ele tem uma relação bem íntima com a natureza, né? O eu lírico aqui, ele fala de algumas coisas que ele não quer para a infância dele, né? Nem para a infância dele, nem para a infância das outras pessoas. Ele não quer fome, não quer sede, não quer tristeza, não quer bombas, nem nevoeiros, nada disso ele quer, porque ele acha que todas essas coisas são coisas ruins e que daí deixariam as pessoas tristes, né? As pessoas ficariam com um olhar de sombra se elas tivessem todas essas coisas aqui. E aqui no terceiro, ó, no terceiro terceto, o eu lírico, como que ele se descreve então? Ele se descreve como um passarinho livre. O que é um passarinho livre? Ele pode ir para onde ele quiser, né? Ele não está preso, não tem coisas ruins na vida dele. Ele pode apreciar o sol nascendo, ele não precisa ter medo, ele tem liberdade para ir e vir aonde ele quiser, ok? Depois na aula passada também a gente estudou um pouquinho sobre os verbos, ok? Lembram lá que a gente estudou os verbos, os 6 tempos do modo indicativo, né? O presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Depois, quando eu pedir para vocês fazerem a interpretação desse poema lá no livro, então a gente vai dar uma relembradinha também nessa questão dos verbos, ok? Se a gente olhar aqui no poema, a gente vai observar vários verbos, ó. Sou, sei, contar, contam, voar, são, retornam, preciso, desfilar, ensinou, quero, caminhar, sentir, adormecer. Todos esses são verbos, né? São formas verbais. Alguns estão conjugados, como vocês fizeram naquela atividade em casa, e outros estão, como a Pro explicou para vocês, no infinitivo, né? Que é quando ele não está conjugado. Por exemplo, adormecer, tinha um outro aqui, né? Desfilar, voar, ele não está conjugado, tá? Então, esse aqui é o infinitivo. Alguns verbos aqui indicam ação, como a Pro também explicou para vocês. Por exemplo, contar, voar, desfilar, ensinar, tudo isso é ação. E alguns verbos, como a Pro disse, eles são bem menos, né? Eles indicam, então, estado, né? Que a Pro falou para você, sempre o verbo é, que tá aqui, ó, ele sempre vai indicar estado. O verbo estar também, acho que aqui ele não apareceu nenhuma vez, mas a palavrinha são tinha aqui em algum lugar também, são também, então, ela vai indicar estado, ok? Se a gente perceber também, aqui, nesse soneto, né, vocês conseguem ver que aquele dia Pro trabalhou com vocês o modo indicativo. Tem presente, passado e futuro. Se vocês observarem aqui pela conjugação dos verbos, vocês vão verificar que esse poema está escrito no presente, né? Ó, eu sou, sei, preciso apenas de umas passarelas de cores vivas para desfilar. Ele está todo no presente. Isso significa que tudo que ele está falando aqui no poema são coisas que acontecem hoje. Elas podem ter acontecido já, elas podem acontecer no futuro, mas como ele está falando aqui, elas estão acontecendo hoje. Então, ele está no presente, ok?
Agora a Pro vai tirar esse aqui e a Pro vai trabalhar também com outro poeminha que vai ter lá no livro de vocês. Quando criança. Então, esse aqui é um outro soneto, tá? Esse aqui é de um outro escritor, né? É do Antônio Hugo da Silva Santos, baiano. Ele é um artista plástico e ele é um poeta, tá? Ele foi criado na cidade de São Paulo, só nasceu na Bahia e pequeno ainda veio para São Paulo. Ele tem 13 livros publicados, entre eles O Amor e a Natureza e O Menino Homem. Daí Pro vai ler esse poeminha aqui para vocês, também para a gente fazer uma análise, tá? Para a gente perceber mais algumas coisas. Olhem, quando criança, o meu cavalo imaginário que eu tinha quando criança era o primeiro do páreo, com crina de belas tranças. Tinha rédeas e tinha nome, representava-o tão bem. Sobre ele eu era um homem, meu cavalo do além. Escutava o mastigado do meu cavalo inventado, que enfrentava o meu cenário. Ansioso ao amanhecer, para nos campos correr, com o meu cavalo imaginário. Mesma coisa, é um soneto porque tem 2 quartetos e 2 tercetos. Trabalha com rima, né? Aqui, ó. Aqui não rimou A com C, só rimou B com D, B com D, tá? E aqui nos 2 tercetos, rimou igual o outro, né? A com B e o C do primeiro rimou aqui com o C do segundo, certo? Aqui a mesma coisa, né? Então, o eu lírico tá descrevendo uma criança, né? Uma criança que tem um amigo imaginário e ele imagina que ele era um cavalo, que ele anda pelos campos, que o cavalo corre numa competição e que o cavalo enfeita onde ele vive ou mora. Se a gente olhar a questão dos verbos, olhem só. Tinha, era, tinha, era, escutava, inventado, enfeitava. Aqui a gente vai observar que os verbos não estão no presente, essas coisas aqui não acontecem hoje, né? Ele tá contando uma coisa que já aconteceu, então aqui os verbos, eles estão representando o pretérito, né? O passado, alguma coisa que já aconteceu, então. O pretérito imperfeito, ele aconteceu há um tempo atrás, né? Aqui o eu lírico, ele sentia-se... o que ele sentia, né? Quando ele se imaginava brincando com o seu amigo imaginário. Ele sentia-se como um homem ao se imaginar brincando com o cavalo. Ele era uma criança, né? O eu lírico aqui, ele estava representando uma criança, mas quando ele estava brincando com o cavalo, ele imaginava que ele era um adulto, que ele já era um homem. Então, ele podia ser o que ele quisesse, ok? Depois a Pro vai pedir para vocês fazerem em casa, então, a interpretação desses 2 poemas. São algumas questões para a gente terminar esse assunto, né? Para daí, na próxima aula, a gente tentar fazer uma atividade para a gente produzir, então, um soneto, tá? Mas hoje, então, a gente vai trabalhar só com a interpretação desses 2 sonetos, então. Aquele primeiro que a Pro leu, do Nathan Castro, o soneto Criança, e esse aqui, do Antônio Hugo, Quando Criança. Os 2 poemas com a mesma temática, onde o eu lírico é uma criança, né? No primeiro, uma criança que está em contato com a natureza e fala de algumas coisas que ele não quer para as pessoas, né? Que ele se sentia livre como um passarinho. Aqui no segundo também, o eu lírico fala que ele quer uma vida, que ele usava a imaginação dele quando ele estava com o cavalo dele e ele se imaginava já um adulto. Então, 2 crianças falando de sentimentos e usando a imaginação que a gente vê presente aqui nos 2 poemas, ok?